Muito boa noite. Nas últimas eleições legislativas, o LIVRE conseguiu 57.172 votos, o que permitiu eleger uma deputada em Lisboa. No entanto, essa experiência acabou mal. 3 meses depois, Joacine Catar Moreira desvinculou-se do partido e o LIVRE perdeu a sua presença no Parlamento. Desta vez, o líder do partido, Rui Tavares, é o número 1 na lista de Lisboa. O historiador é o rosto principal do LIVRE e é o nosso convidado neste Legislativas 22. Rui Tavares, bem-vindo a esta edição do Legislativas 22 na RTP. Gonçalo, é um prazer. O que é que o LIVRE acrescenta ou traz de novo ao panorama partidário português? Bem, desde logo, o LIVRE é o partido de uma família política, a esquerda verde europeia, que em Portugal nunca teve representação autónoma. E que é uma família política que se caracteriza por ser de uma cultura de diálogo e compromisso, e vimos ainda agora, com o colapso das negociações para o orçamento de 2022, como essa cultura de compromisso e de diálogo faz falta a Portugal. É aquilo que permite que panoramas políticos em toda a Europa, onde, como em Portugal, há vários partidos no Parlamento, há um sistema proporcional, não é de se esperar que nenhum partido obtenha uma maioria absoluta. Esses partidos da esquerda verde europeia ajudam a fazer funcionar soluções de governo, que às vezes são a 3, a 4 ou a 5 partidos, e o LIVRE tinha em 2019 dito, a seguir às eleições, que aquilo que seria o pecado original da legislatura, ainda mal sabíamos nós que tínhamos tanta razão, era que sem um acordo multipartidário, multilateral, com todos os partidos que sustentavam a maioria de governação, o que aconteceria é que iríamos deixar tudo pendurado nos orçamentos e isso iria fazer perigar a legislatura após a presidência portuguesa da União Europeia, como aliás veio a acontecer. E aquilo que nós trazemos nestas eleições é uma clareza no boletim de voto que eu creio que mais nenhum partido traz, porque repare, nós no boletim de voto não temos nota de rodapé na qual possamos dizer eu voto neste partido, mas é só se ele fizer X ou Y. E neste momento, a um mês e pouco das eleições legislativas, há infelizmente muito pouca clareza no boletim de voto. O PS apela ao voto, mas não se percebe se o PS apela ao voto para ter uma maioria absoluta, para fazer um bloco central com Rui Rio ou para governar à esquerda numa nova geringonça que seja feita de outra maneira. Com o PCP e o Bloco também não sabemos se estamos mais face ao PCI e ao Bloco da convergência e da geringonça ou ao PCP e ao Bloco de um certo taticismo, até de uma certa intransigência. Por exemplo, com o PAN diz, e legitimamente, mas não é uma postura que o LIVRE tenha, que tanto o podemos encontrar num governo do PS como do PSD. E à direita, não sabemos se a direita vai governar eventualmente encostada à extrema-direita, como aconteceu nos Açores. Com o LIVRE há uma grande clareza no boletim de voto, não é preciso notas de rodapé nem asteriscos. Se houver uma maioria de esquerda, estamos lá para uma convergência, para um acordo que dure 4 anos e que não esteja tudo pendurado no orçamento e, portanto, que tenha objetivos em relação ao combate às alterações climáticas, para tirar o país da armadilha de salários baixos em que nos encontramos, para, por exemplo, conseguir que haja mais gente a poder ir para a universidade e a não abandoná-la a meio por razões financeiras, com objetivos muito claros. Acordo assinado é governo escrutinado. Se a direita ganhar, contarão connosco na oposição, uma oposição em defesa dos direitos sociais e dos direitos humanos, sem nenhum conflito de interesses, sem nenhum taticismo e, portanto, sem contradições em relação a de onde vem essa defesa dos direitos sociais e humanos. Mas criar um partido para unir os partidos da esquerda, ou para ser um fator de união dos partidos à esquerda, não é em si próprio uma contradição nos termos, porque, na verdade, mais um partido é mais divisão de votos. Vítor, vou-lhe dizer aquilo que se costuma dizer nestas entrevistas, que é ainda bem que me faz essa pergunta, porque, na verdade... E a resposta que eu, por acaso, não gosto de ouvir, significa que a pergunta foi previsível. Não, é uma pergunta que já nos foi feita muitas vezes, mas que parte de um pressuposto que é que nós dissemos que iríamos fazer um partido para unir a esquerda e nunca tivemos essa presunção. Nós fazemos um partido numa família política que até agora não estava representada em Portugal de forma autónoma, a família dos verdes europeus, e que em toda a Europa os partidos dessa família política ajudam a esquerda, os partidos progressistas, a trabalhar em conjunto. Não temos a presunção de unir quem é diferente e até quem é de tradições ideológicas diferentes da nossa. Há pouco o Rui Tavares fez uma... Por exemplo, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda são de uma família política mais tributária, num dos casos, muito assumidamente, do marxismo-leninismo. O LIVRE não é. É respeitável que haja partidos dessa família política, mas é necessário que haja um partido verde, europeu, libertário, como é o LIVRE. O PS é um partido de centro-esquerda, social-democrata, às vezes com laivos sociais liberais.
O LIVRE não está nessa posição do tabuleiro político, nós estamos no meio da esquerda e não no centro-esquerda, o que, apesar de tudo, faz uma certa diferença. É legítimo que cada partido exista, é muito importante que as pessoas tenham escolha no boletim de voto, mas depois é essencial, como é em todos os países da Europa, que esses partidos se saibam entender para governar. E aí, se olharmos para a Alemanha, onde SPD, liberais e verdes... Portanto, o LIVRE quer ser uma espécie de verdes da Alemanha em Portugal. É esse o vosso modelo? O LIVRE é da família da esquerda verde, que em toda a Europa é a que melhor combate a extrema-direita, aquela que na Alemanha faz a convergência para o governo que eles têm agora, negociado o tempo que teve que ser negociado, 22 equipas negociais, mas sabem para onde é que vão. A esquerda verde nos Países Baixos, na qual nós nos revemos bastante, o Partido Europa Ecologia, os Verdes em França, ou até aqui ao lado em Espanha, o Partido Mais País, fundado por um partido chamado ECO, que é praticamente da idade do LIVRE. Portanto, é essa família verde, europeísta, que o LIVRE quer uma esquerda libertária, que o LIVRE representa em Portugal. Rui Tavares, mas há essa lógica subjacente, e subjacente não, explícita do LIVRE, de querer fazer parte de uma solução governativa ou apoiando uma solução governativa com outros partidos da esquerda. E, portanto, está disponível para esse diálogo. A verdade é que, no percurso do Rui Tavares e no percurso do próprio LIVRE, há aqui alguns exemplos que mostram alguma dificuldade de diálogo. O Rui Tavares foi eurodeputado do Bloco de Esquerda e acabou em ruptura com o Bloco. O próprio LIVRE teve uma deputada que acabou em ruptura com o LIVRE. Estes dois exemplos não sugerem que há aqui alguma dificuldade de pôr em prática esse diálogo que é afirmado nas palavras? Eu fui deputado independente pelo Bloco de Esquerda, não era membro do partido. O LIVRE é o único partido em que eu alguma vez me inscrevi e espero eu o único de que alguma vez serei membro, e houve um conflito com o coordenador do Bloco de Esquerda à altura. Um dia eu chego a Bruxelas e havia um ataque nas redes sociais pelo próprio coordenador, inclusive até à minha dignidade até profissional, porque me acusava de falsificar a história e eu sou historiador. E aquilo que eu pergunto às pessoas é, por mais cordatas e construtivas que sejam, e eu sou, as pessoas que me conhecem-me como uma pessoa cordata e construtiva, se ficariam sem ao menos exigir um pedido de desculpa. Esse pedido de desculpa não veio e, a partir daí, a confiança política quebrou-se. Aquilo que aconteceu entre o LIVRE e Joacine Catar Moreira é uma situação política que acontece também noutros partidos. Fala-se do LIVRE. No PAN, na mesma legislatura, o PAN houve uma deputada que saiu também, Cristina Rodrigues. Não teve um caso, mas dois, porque também perdeu o seu eurodeputado, que também era o único. A Iniciativa Liberal, diz-se que o LIVRE teve uma deputada durante 3 meses e perdeu-a. É verdade. A Iniciativa Liberal teve um candidato à presidência da Câmara de Lisboa e, passados 3 dias, teve de o substituir. Portanto, como em todas as ocasiões em que uma coisa dessas acontece, há um período parlamentar, é uma perda e é uma pena. Nós não desejámos o que aconteceu, lutámos muito para eleger a Joacine e queríamos que a legislatura tivesse corrido toda bem e sempre com a mesma deputada, pela qual trabalhámos muito para eleger. A partir daí, a certa altura, há que olhar em frente admite e não que essa olhar experiência de Joacine Catar Moreira, essa memória do que foi esse conflito entre a deputada e o partido, o podem prejudicar assim nesta corrida que vamos ter agora? Não sei, mas acho que o LIVRE, quando toma as suas decisões, pondo convicções à frente de cargos e pondo princípios à frente do poder. E isso as pessoas viram, ou seja, um partido que não varreu para debaixo do tapete os seus problemas e que aceitou o preço duríssimo de prescindir da única representação parlamentar que tinha, de 100% da sua representação parlamentar, que tanto tinha custado a conquistar, em nome de manter essa sua coerência. As pessoas farão a sua avaliação, nós apresentaremos as nossas ideias para o futuro do país e também, não sei se o Vítor reparou, eu acho que toda a gente reparou, entre 2019 e hoje tivemos uma pandemia, tivemos uma legislatura que acabou a meio, temos uma grave crise económica e social. Penso que o partido e o país têm problemas mais importantes e é acerca desses o objetivo do LIVRE nestas eleições? É manter ou retomar um deputado em Lisboa ou é mais do que isso? Não, o LIVRE pretende ter um grupo parlamentar e, portanto, um grupo parlamentar, segundo a lei, é a partir de 2 deputados, um deputado e uma deputada, no nosso caso, que apresentamos sempre listas paritárias e, portanto, totalmente paritárias, e é com um grupo parlamentar que o LIVRE pretende fazer a representação desta esquerda verde europeia e trazer temas para cima da mesa que mais nenhum partido traz. Por exemplo, nós temos que nos fazer perguntas sobre os problemas mais prementes das condições de vida das pessoas. Porque é que em Portugal é o país ocidental da Europa onde se passa mais frio dentro de casa? E
E será que este problema tem solução? Tem. Nós vemos em Itália, por exemplo, o superbónus para a climatização das casas, que devolve 110% dos gastos para isolamento, aquecimento e refrigeração das casas que seja sustentável e ecológico, está a ser um enorme sucesso, custa 9 mil milhões de euros lá, poderia ser 1.500 milhões de euros em Portugal, com a grande vantagem de que pode ser em vários anos, mas uma vez feito, está feito. Dá conforto e dignidade nas nossas casas. Essa é uma das vossas propostas. É uma das nossas propostas, tem um impacto positivo sobre o Serviço Nacional de Saúde, ou melhor, evita impactos negativos e também, quando é nos locais de trabalho, tem um grande impacto sobre a produtividade, que é um dos nossos principais problemas. E por aí afora poderia continuar. Então, ou seja, há respostas concretas para problemas concretos, vamos olhar para respostas testadas noutros lados. Para o acontecimento que precipitou estas eleições antecipadas foi o chumbo do orçamento. O LIVRE, na verdade, a deputada Joacine Cátar Moreira, eleita pelo LIVRE, mas depois desvinculou-se, ela absteve-se nessa votação e, portanto, não votou ao lado do PCP ou do Bloco de Esquerda, que efetivamente chumbaram este orçamento. O LIVRE, se estivesse no Parlamento, qual teria sido a sua opção nesta discussão do Orçamento do Estado? Olha, provavelmente aí a mesma e ainda bem. Ou seja, a mesma da Joacine Cátar Moreira. O LIVRE teria viabilizado a votação na generalidade para poder discutir na especialidade. Porque nós assistimos... Acha que foi um erro os partidos da esquerda terem chumbado este Orçamento do Estado? Acho que foi um erro para Portugal e um erro que Portugal pode estar a pagar caro. E podem vir a ser penalizados o Bloco de Esquerda e o PCP? As pessoas farão essa análise. Agora, uma coisa é certa, a discussão do orçamento na especialidade existe precisamente para se poderem limar as arestas que tiverem que se limar ou para se encontrarem posições convergentes. Acho que há uma coisa que ninguém entende. A gente ouviu o PS, Bloco e PCP fazerem discussões até sobre temas concretos que interessam a muitos portugueses e eu acredito que haja convicção desses partidos nesses temas. Do salário mínimo ao factor de sustentabilidade da segurança social. E às questões laborais, que foram as questões temas divisivos. Aquilo que ninguém entende e nunca foi bem explicado é então porque é que essa discussão não chegou à especialidade. Porque é para isso que a discussão do orçamento está descrita na Constituição. É para isso que o regimento da Assembleia da República nos diz que serve a discussão na especialidade. E, portanto, mais um mês de discussão significava mais um mês para se encontrarem posições e para não intrometermos umas eleições na vida dos portugueses e das portuguesas que estavam, na verdade, a tentar sobreviver. Acha que, na verdade, com os acontecimentos que conduziram à dissolução do Parlamento, no final do dia, e à convocação de eleições antecipadas, o PS tem aqui um argumento reforçado para pedir uma maioria reforçada? Olha, eu dizia ainda agora que estas eleições foram uma espécie de intromissão dos caprichos da política e, em boa medida, dos políticos na vida normal das pessoas que estavam a tentar recuperar as suas vidas. E acho que o pior serviço que podemos fazer ao país é os cidadãos passarem um mês e meio a falar acerca dos políticos. As táticas, as convergências, quem é que faz isto, quais é que são as coligações, o que é que vai acontecer. É importante e, por isso, nós temos uma resposta muito clara, que já deu. Disse há pouco. Maioria de esquerda, contribuímos para uma convergência, para construir um programa... Mas o LIVRE é um dos partidos que receiam as maiorias absolutas? Não, uma maioria absoluta é mau para o país. Aliás, desde logo porque um voto neste momento motivado pela maioria absoluta é um voto que corre muito bem o risco de a seguir. Gente que vota em António Costa para não ter Rui Rio no governo, muito provavelmente encontram António Costa e Rui Rio no governo. Acha que o cenário do Bloco Central está em cima da mesa? Claro que seja apoiado claro que está, ele não é excluído com base no Parlamento. Não é excluído por nenhum dos dois. E também é um cenário mau para o país, porque imaginemos os dois maiores partidos do país, com as suas redes de interesses, a executarem juntos os fundos do PRR, sem haver uma oposição vigorosa, que tem que haver, deve haver um governo com uma direção clara, deve haver uma oposição forte que escrutina aquilo que um governo está a fazer. E, portanto, os dois partidos misturados nesta fase da nossa vida política faria aumentar os extremos e é indesejável. E há condições para haver um novo acordo de esquerda depois daquilo que se passou no orçamento, do seu ponto de vista? Tem que haver, precisamente, e por isso o LIVRE é consequente, porque quem diz que uma maioria absoluta nós nos arrependeríamos dela logo depois. Tudo aquilo que, às vezes, é tão problemático porque o PS nem sequer vê como um problema. Uma certa sobranceria, um certo distanciamento. Nós estaríamos a queixar-nos de 3, 4, 5 vezes mais isso em maioria absoluta do que antes. Mas também, se a esquerda diz que o Bloco Central é indesejável, então a esquerda tem que ser coerente com as suas responsabilidades e estar pronta para fazer um acordo, não só de orçamento, um acordo de governação para 4 anos. E isso é o que nos permitirá virar o jogo neste debate eleitoral. Ou seja, em vez de serem os cidadãos um mês e meio a falar dos políticos,
forçar os políticos a falarem de uma agenda cidadã. Há pouco dava exemplos como o abandono do ensino superior, ou o desconforto térmico nas nossas casas, ou, acima de tudo, a armadilha de salários baixos em que nós estamos enfiados. Mas é preciso forçar os políticos a discutir qual é que é, afinal, a visão deles para o país, que é uma coisa que não se discute neste país. Qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos para Portugal, porque este não serve, não chega. E qual é, já agora, que tenho aqui o político Rui Tavares, qual é o modelo económico que o LIVRE defende para o país, justamente para ultrapassar essas armadilhas, como classificou do salário mínimo ou da baixa produtividade? É muito claramente o da economia do conhecimento, que é neste momento o modelo produtivo mais avançado no mundo, que nós temos que conseguir importar para o nosso país. Significa uma cultura de trabalho muito diferente daquela que nós temos, não aquela em que está toda a gente a mostrar até que horas é que fica no escritório. Essa cultura de trabalho, Rui Tavares, mantendo, por exemplo, a carga fiscal que existe sobre as empresas, acha que o país é atrativo desse ponto de vista? Eu acho que as mudanças em relação à fiscalidade, não há carga fiscal que é uma função do PIB, o PIB aumenta e a carga fiscal aumenta com o PIB, mas em relação à fiscalidade... Aos impostos que todos nós pagamos. São uma decorrência do modelo económico que podemos ter. Uma economia de alto valor acrescentado, que é que nós queremos para o nosso país, permite subir salários, desde logo. Subindo salários, ter uma segurança social mais reforçada e também ter uma maior arrecadação de impostos por parte do Estado, mesmo que cada um de nós pague menos, o que, por sua vez, permite pagar serviços públicos de alta qualidade, que é o que torna um país atrativo hoje em dia. Os profissionais altamente qualificados, sejam eles portugueses a regressar ou sejam eles estrangeiros, ou, por exemplo, as pessoas que querem ter filhos e que querem ter condições para poderem ter filhos, elas acham um país atrativo quando veem que esse país tem creche universal e gratuita, quando veem que esse país tem um Serviço Nacional de Saúde de boa qualidade e inclusivo e que não leva ninguém à falência. Nós, em Portugal, tivemos sempre um grande debate que dura séculos, aí o Rui Tavares, historiador e não o político, poderia falar disso, que é mão de obra barata contra alto valor acrescentado. E, infelizmente, a escolha no nosso país foi por mão de obra barata, ainda agora recentemente com a Troika. Era os famosos cortes nos custos unitários do trabalho. Nós, num modelo europeu que nós defendemos, uma economia pequena e aberta numa grande economia semi-fechada que é da União Europeia, com liberdade de circulação, se não aumentarmos os salários, se não aumentarmos a produtividade, se não tivermos outro modelo económico, os nossos mais qualificados vão embora e nós tornamos-nos insustentáveis. Rui Tavares, gostava de colocar uma questão que tem a ver com o dia de hoje, com a decisão da Comissão Europeia de aprovar o plano de reestruturação da TAP e com isto aceitar as ajudas do Estado à TAP, mas impondo uma série de medidas de compensação a outras empresas, entre elas a redução dos slots em Lisboa. No aeroporto de Lisboa, acha que é uma boa notícia para a TAP? É uma boa notícia para o país. Nós sempre achamos que a TAP é uma empresa viável como empresa pública. Nós defendemos a nacionalização e defendemos, antes disso, a compra por parte do Estado. E deve manter-se essa nacionalização que foi feita? Eu creio o Estado deve sair quando for possível? Eu creio que o que é importante é, até aproveitando esta oportunidade, porque já agora deixe-me esclarecer, há muitos mitos acerca da União Europeia e essa é a razão para grandes diferenças entre nós e, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP. Diz-se, por exemplo, que o direito europeu não permite nacionalizar ou não permite apoiar uma empresa pública. Vemos agora que não é verdade. Foi possível. É possível nacionalizar, é possível apoiar uma empresa pública, mas há condições específicas que, aliás, permitem proteger o país e os contribuintes de não apoiar em perdas sucessivas. Ou seja, é importante, no quadro do direito europeu, e deve ser importante para nós também, que a TAP dê lucro. Se a TAP der lucro, a principal pergunta está respondida. Ou seja, a TAP traz valor, não só é viável, traz valor para o país. Numa série de áreas nas quais o lucro não interessa tanto, o serviço às nossas comunidades imigrantes, o serviço à lusofonia, mas também pode dar lucro porque Portugal é uma placa giratória interessante entre continentes, a TAP pode tirar partido disso e se der lucro, bem, se for pública, significa mais proventos também para o Orçamento Geral do Estado, ou menos despesas para o Orçamento Geral do Estado. Se for semi-privatizada ou privatizada em condições a discutir, aí discutir-se-á. O que é importante agora é garantir que a TAP sobreviva, ao contrário do que alguns quiseram, vendê-la a desbarato ou acabar com ela durante uma pandemia teria sido um gravíssimo erro que ninguém cometeria, não é a altura certa para tomar decisões. E, lá está, o direito europeu permite fazer o que está a ser feito, é importante que seja feito de maneira a que os contribuintes, ao menos, já que enterramos tanto dinheiro e perdemos tanto valor com a banca, milhões. Ao menos... Não, estou a falar... Mas toda a gente fala da TAP, enterramos muito na banca, tenho uma última ao menos pergunta desta vez, investir dinheiro público
público numa empresa que traz valor para o país. Tenho uma última pergunta para lhe colocar, provavelmente a sua resposta também será muito breve. Minha pergunta é esta: o LIVRE foi a eleições em 2014 para o Parlamento Europeu e não foi eleito, foi em 2015 nas legislativas também não foi eleito, em 2019 para o Parlamento Europeu de novo também não foi eleito, em 2019 foi eleito, elegeu Joacine Catar Moreira, que 3 meses Então, a depois resposta é muito curta. rompeu com o partido. Se não for eleito desta vez, Rui Tavares admite que o LIVRE pode vir a ser extinto. O LIVRE vai eleger desta vez, vai eleger em 2022, vai estar na Assembleia da República para ficar, porque traz a Portugal respostas e soluções e traz uma escolha no boletim de voto de uma família política que em toda a Europa faz a política funcionar e que em Portugal vai ajudar a fazer a política funcionar. Nós estamos fartos em Portugal de uma política que não seja funcional, só quem está muito desatento é que não está preocupado com a situação da nossa democracia aos 50 anos do 25 de Abril e, portanto, é muito importante que o LIVRE esteja na Assembleia da República e os nossos concidadãos vão pôr o LIVRE na Assembleia da República e o LIVRE vai ficar e vai a toda a gente dar razões para contentamento com o seu voto. Rui Tavares, muito obrigado por ter vindo a esta edição de Legislativas 22. A todos, muito obrigado e boa noite.